Olá, Ricardo, bom dia. Tudo bem, Mênia? É, Como é que tá aí? tudo bem, tranquilo. Daqui a pouco estaremos começando a live com o Ricardo Mastarles, que vai falar com a gente sobre os 7As, a jornada para a autorrealização. E nesse tempo de isolamento social, de coronavírus, como utilizar, né, o primeiro A, que é o alinhamento comportamental, nesse momento em que todos nós estamos passando por dificuldades, por crises, por pensamentos limitantes, pensamentos negativos. E o Ricardo vai poder contar para nós tudo isso que ele escreveu lá no seu livro, Sete As, e que pode nos trazer aqui bastante clareza, propósito e busca de sentido, né, para esse momento tão difícil que nós passamos. Bom, estamos começando a nossa live de hoje, que quero pedir à nossa audiência para ir nos seus contatos, lá no aviãozinho, chamar o pessoal para participar, convide seus amigos, parentes, familiares, vamos aproveitar o dia de hoje, que é um dia extremamente familiar, né, em que as pessoas, apesar de distantes, mas quem está em casa está junto. Já aproveitando, desejando uma feliz Páscoa aí para todos que estão nos acompanhando. Dilmar Machado, que gravou com a gente falando da reserva de emergência, está nos acompanhando aqui. Camila, professor Ricardo, seja bem-vindo. A Dani, que está dando todo o nosso suporte, apoio para que esse evento pudesse ser realizado, fazendo todo o material da campanha. E quero deixar meu grande agradecimento a essa grande parceira, que é a Daniela. E, pessoal, então vai lá, chame os seus contatos, vamos começar essa live com o Ricardo Mastarles, que veio enriquecer esse nosso encontro, que é só um esquenta para o congresso que nós vamos lançar aí em maio, e vão ter esta e mais outras tantas apresentações e entrevistas para você poder assistir depois. Essa live e todas as outras também vão ficar gravadas para você no YouTube. A partir de terça-feira, acesse lá. Quem não assistiu, passe depois, assista essa live para acompanhar todos os detalhes. E na nossa bio por 24 horas. Então, marca o Ibradec no seu Instagram, siga-nos, compartilhe, que você vai estar por dentro de todas as informações que aconteceu aqui nesse esquenta do Congresso. E aí, Ricardo, tudo bem com você? Tudo bem, por aí, Mênia? Como é que tá as coisas aí nesse momento Tudo. de tanta reclusão, de períodos longos em casa, né? Então, cara, é um momento desafiante, né? Você sabe disso, mas é de muito aprendizado. E estamos aproveitando esta quarentena para levar mais conhecimento, informação e ferramentas para as pessoas poderem superar melhor esse momento tão difícil que é o de isolamento social. E foi devido, inclusive, Ricardo, a você, né, que a gente está organizando o Esquenta. Se não fosse você há 10 dias atrás, me dando a ideia de fazer esse Esquenta para o Congresso, não teria acontecido. Então, assim, minha gratidão pela sua sugestão, por você estar nos apoiando. Também lá, junto com o pessoal da Run to Biz, sempre fazendo mais aí pelos seus parceiros. Nós do Ibradec somos extremamente gratos pela toda a ajuda que você deu nessa jornada offline, dando as dicas aqui para nós, podemos fazer melhor aí para o nosso amigo que está nos assistindo aí do outro lado. Seja bem-vindo, Ricardo. É um prazer estar aqui com Dele. você. Vamos começar, então, a nossa live. Você, Ricardo, que escreveu, né, cara, o livro Sete As, né, a jornada para a autorrealização. Eu tive a oportunidade, né, de receber esse livro das suas mãos lá no Empretec, e você fala de um método, né, um método de autorrealização utilizando os 7As. E o primeiro deles é o alinhamento. Então, eu quero te perguntar como nós podemos aproveitar
esse o alinhamento, nesse momento de isolamento social, de dificuldades que todos nós estamos enfrentando e de limitações, né, físicas, a gente até mesmo cria limitações mentais, mas também nós podemos colaborar com o nosso ouvinte para sair dessa prisão. Como que você construiu esse método, Ricardo? Conta para nós. Então, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer bastante a presença de todo mundo, né? Num domingo de Páscoa, um símbolo tão importante que é a passagem, que é a ressurreição, né? Que é o ponto de transformação, né? Eu poderia falar mais do que mudanças, a gente está num momento de transformações profundas. E o 7As não foi diferente, né? O 7As ele surgiu de uma grande mudança pessoal. Eu já vinha há muitos anos num caminho de autoconhecimento, e 2016 e 2017 foram momentos que eu chamo do meu deserto, né? Eu acredito que todos nós passamos por momentos mais difíceis na vida. E eu entrei num processo quase que sabático, recluso, interno, muito interno, dentro de mim, que é um momento muito apropriado para falar sobre isso, no momento que a gente está vivendo de uma forma não deliberada, não solicitada, mas de uma forma pelo contexto geral, né? Então, eu revisitei vários conteúdos, várias experiências, várias formações, e final de 2017 eu lancei esse livro. Para minha alegria, teve uma distribuição, uma divulgação ampla. Hoje eu tenho pouquíssimos exemplares, devo estar lançando ainda esse ano ele atualizado. Mas um ponto importante que eu acredito que a gente tem que olhar para isso a todo momento, porque a nossa vida necessariamente vão ter altos e baixos, porque é o natural, inclusive o nosso coração ele só está vivo quando o eletroencefalograma demonstra isso. Eletrocardiograma, melhor dizendo, demonstra isso, os altos e baixos, né? No momento que está numa linha reta, você foi a óbito. Então, existem muitos momentos, sim, de altos e baixos. O importante é que a gente tenha consciência que, se traçado uma reta, no meio desse alto e baixo, ela seja crescente para cima, ascendente, né? E para poder fazer com que isso aconteça, um dos pontos importantes que eu coloco até antes do primeiro A, nos 7As, antes mesmo do alinhamento, que é o primeiro A, é a questão do significado pessoal. Isso é muito importante. Inclusive, a gente sabe a crescente taxa de suicídios, de pessoas depressivas e tal, é porque muitas vezes, e na maior parte das vezes já tem estudos sobre isso, perderam, né, a clareza do significado pessoal, por que faz o que faz, para que faz o que faz, e aí por diante. Então, esse significado pessoal ele é muito importante, ele está presente na nossa existência, né? Para o final da nossa live aqui, eu vou falar para todo mundo que eu vou, para quem me mandar um direct, eu vou estar fornecendo aí um e-book sobre como obter as mudanças que deseja. Que ele fala muitos pontos ali importantes, são dicas. Muitas delas você até já sabe, né? Mas é sempre bom a gente ouvir de outra forma, num momento mais, talvez, adequado, um momento como a gente está de tanta reflexão, de tanta introspecção, e no dia de hoje, que é o dia da passagem, da ressurreição, e um dia muito propício para esse tipo de percepção sobre si mesmo, né? Então, o significado pessoal, ele é a base de tudo. Seria um vir ao propósito. Exatamente, Matias. Eu te diria até que é um pouco mais do que o propósito, né? Porque o propósito, inclusive esse nome está muito batido, muito usado na área de coaching, e eu acho que mais do que um propósito, e eu poderia entender o significado pessoal sim como um propósito, mas como um propósito daquele momento em que você está vivenciando, né? E não um propósito no sentido de um destino futuro. Porque a gente percebe uma coisa,
existe alternância nas nossas situações de vida, e essas alternâncias, absolutamente, nós não temos controle sobre muitas delas. A gente não tem controle, por exemplo, sobre a situação atual da pandemia. O que a gente tem controle é a nossa atitude em relação a essa situação. Isso é importante. Então, o significado pessoal é aquele dia ou aquele momento você entrar dentro de si e falar assim, para que mesmo eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual o significado disso? Né? O termo ele pode ser, sim, usado como sinônimo de propósito, mas eu acho que o significado ele precisa ter uma força tão grande que ele, por si só, ele te puxa para as realizações e ele organiza, de certa forma, todo o seu entorno para que você possa realizar aquele desejo. Né? E isso é muito importante, porque quando você tem um forte significado pessoal, como diz aquele ditado, né? Qualquer vento é favorável para quem sabe onde quer ir. Essa é a questão, é saber onde você quer ir. Né? É ter um significado para o que você faz. É uma tarefa, às vezes, que você não está curtindo, não gosta de fazer, mas observa bem essa tarefa que você não gosta. O que você pode obter? Que significado você pode dar para essa tarefa? Eu estava numa live recentemente e a pessoa falando assim, que eu não gosto de passar ferro, mas no momento que eu associo, né, uma música no fundo ao passar ferro, aquela atividade fica prazerosa. Então, uma atividade, e o nosso cérebro, ele busca constantemente o prazer, tá certo? Essa é uma questão até bioquímica dele. Então, o que a gente precisa? Dar algum significado para aquela situação. Me faz lembrar, inclusive, daquele filme, né, A Vida é Bela. Num momento tão complexo de vida de um pai e um filho, ele ressignificou vários momentos naquele campo de concentração e aquela passagem se tornou muito mais tranquila, tá certo? Então é muito importante a gente olhar para os nossos momentos e perceber qual o significado desse momento para a gente. Né? Então, lavando louça, pronto, Matias traz aí. Lavar a louça para mim, por exemplo, o significado para mim é o momento em que eu faço uma meditação. Porque eu passo sabão, depois eu enxago com a água verificando se realmente não está mais engordurado. Então, é um processo que para mim não é lavar louça. Para mim é um momento, uma pausa numa atividade muito diferente do meu dia a dia, que é liderar uma empresa, que é lidar com pessoas, com tecnologias e etc e tal. E o lavar louça, eu não uso nenhum aspecto tecnológico a não ser o sabão e a bucha. Não tem uma máquina ali. Naquele momento eu estou fazendo um trabalho mecânico, manual, mas dando um significado diferente para ele. Então, primeiro passo importante, né, é essa questão do significado pessoal. Depois, pessoal, o A de alinhamento, falar um pouquinho sobre o A de alinhamento. Ei, Zeiza, vamos dividir essa feijoada depois com os nossos clientes aí. Legal. A Zeiza é minha colega lá de Uberlândia, está nos acompanhando. A Dani também está dizendo aqui, eu estou lavando louça, passando roupa, fazendo faxina, mas estou ligado no áudio aqui do Ricardo. Muito bom, que maravilha. Ricardo, muito bom quando você fala, viu, meu amigo? Continua, então o alinhamento... O alinhamento do primeiro A. O alinhamento do primeiro A, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, são 7 As, a gente vai falar muito rápido do primeiro, e eu gostaria depois de retornar de falar alguns pontos do e-book. Caso você queira, me manda um direct, que eu te mando esse e-book sobre como obter mudanças desejáveis. O primeiro A, ele tem muito a ver com esse alinhamento, tão importante no momento atual. E cada A tem 4 aspectos. Quais são os 4 aspectos do primeiro A? O primeiro aspecto é agradecimento. É muito importante a gente perceber o quanto nós temos à nossa disposição, né? E que muitas vezes, por falta de agradecer, a gente nem percebe.
Me lembra um filósofo francês que ele comentava no livro dele a felicidade desesperadamente, se não me falha a memória esse título, um livro fininho que já não tem mais, inclusive, para comercializar, muito bacana. Ele fazia muita comparação da criança que pede o brinquedo no Natal. Então, para aquela criança, ganhar aquele brinquedo era a felicidade plena. E ela fica ali, e o pai faz um sacrifício, às vezes não é um brinquedo muito acessível à situação do pai, e ele consegue presentear a criança com esse brinquedo. E alguns minutos depois de ganho, a criança pega e deixa o brinquedo do lado, e para de brincar e vai focar em outras atividades. E o pai, observando isso, muitas vezes aborda a criança e fala: poxa, mas você não gostou do brinquedo? Não era esse brinquedo que ia te trazer alegria? O que ela diz nessa hora para o pai? Não, pai, esse brinquedo já tenho ele. Ou seja, tem muitas coisas que a gente já tem no nosso dia a dia e que a gente esquece de agradecer. Quanto nesse momento atual as pessoas estão valorizando tanto a presença do outro, a presença da família. Muitas vezes não precisa um afastamento de algo ou a perda de algo para que se dê o devido valor, a partir da falta. Então, como é importante reconhecer o que se tem e realizar esse agradecimento. Isso é uma chave muito importante. Por que é muito importante? Porque se eu der um presente para o Menner, por exemplo, e ele falar: ah, tá bom, valeu, Ricardo e tal, e ele não fazer um agradecimento que eu sinta de coração que ele gostou, eu não vou repetir de novo. Até porque eu gosto do Menner e eu gostaria que ele tivesse momentos de alegria e felicidade. Então eu vou repetir o que o outro gostaria para ele. E aí o agradecimento, a função do agradecimento é muito importante. Quem fala isso é o próprio Roger, né? Que é o reforço incondicional positivo. Alguém fez algo bacana, agradeça e expresse. Por quê? Só assim ela vai saber que esse algo precisa ser repetido, porque todo mundo gosta de ter o reconhecimento. No universo funciona da mesma forma. Tudo que você já tem aí, agora, nesse momento, agradeça. Porque o universo maior vai te mandar mais coisas para que você continue nesse reconhecimento de tanta oferta que ele te fornece. Esse é um ponto muito importante, que é o primeiro aspecto do primeiro A. O segundo aspecto do primeiro A é a meditação. E aí, pessoal, eu até já convido em nome aí do Ibradec, né? Vai me suceder o Felipe, e o Felipe vai trabalhar muito a questão da meditação. Inclusive, eu espero que ele passe aqui para todos um processo de decisão consciente, muito importante, que é dentro de uma prática meditativa. Tá? Então não vou nem falar muito sobre a meditação, porque o Felipe vai me suceder e ele vai poder abordar com muito mais profundidade. E esse é o segundo aspecto do primeiro A. O terceiro aspecto do primeiro A é o aspecto da oração. Pessoal, é muito importante todos nós, independente de crença religiosa, nos mantermos em oração. A oração é você reconhecer a sua conexão com algo maior, com o arquiteto do universo, com Deus, com Oxalá, quem você queira nominar, mas existe uma inteligência suprema muito maior que está orquestrando todas as coisas. E essa conexão com essa inteligência suprema é importante que a gente faça nos nossos dias. Porque nessa conexão nós sentimos maior tranquilidade, confiança e segurança que há algo maior nos apoiando. Esse é o objetivo desse terceiro aspecto, que é
o aspecto da oração. E o quarto aspecto do primeiro A, do alinhamento, qual seria? Recitação. O que é recitação? Inclusive no livro dos 7 A's, eu falo como escrever a sua recitação personalizada. Recitação é você criar a sua lista de desejos, transformá-la num texto de afirmações positivas, aonde você pode gerar a intenção, o pensamento e a vibração, alinhando essas 3 condições para que você possa potencializar a materialização disso na sua vida. Então a recitação é uma prática diária. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Se você não faz uma recitação de forma deliberada, de forma proposital, você seguramente faz uma recitação, muitas vezes, inconsciente e que te afasta para o seu sucesso, para o seu resultado desejado. Aquelas pessoas que reclamam a cada momento, em todos os momentos ela fala assim: poxa, eu não dou sorte mesmo. Poxa, eu não nasci de uma família em berço esplêndido. Poxa, porque esse negócio do coronavírus... Tudo isso, pessoal, é recitação diária. Então, de forma consciente, você precisa preparar um texto de acordo com o seu desejo para que você possa recitá-lo constantemente. Esse é o quarto e último aspecto do primeiro A. São 7 A's, é um overview rapidamente aí desse primeiro A, Armênia. Muito bom, Ricardo. Excelente. Você fala com tanta propriedade, né, profundidade sobre os temas do autoconhecimento que, sinceramente, é admirável e nós podemos levar tudo isso à prática, né? O Ricardo, que é Master Coach, ele é CEO da Run2Biz, é também trainer comportamental, trabalha com as constelações familiares e organizacionais, né? É um cara assim, muito da linha mesmo do autoconhecimento. Então, tem muito para contribuir conosco, né, no nosso congresso e também aqui nessa live. Ricardo, como que eu aplico esse método ou alguma dessas ferramentas do primeiro A, né, que é alinhamento? Você falou da própria carta, né, que eu posso escrever e depois colocar afirmações positivas, né, e isso é uma prática, uma atividade. Você poderia passar para nós uma outra ferramenta também que eu posso aplicar o método? Então, lá em cada A, eu tenho, como eu disse, 4 aspectos e cada aspecto tem uma prática associada a ele. Tá certo? Então, a prática do agradecimento é você buscar no seu dia a dia, no seu cotidiano, motivos para fazê-lo. Então, por exemplo, muitas vezes nós estamos diante de um desafio, né? De uma enfermidade, de um problema que tem acontecido. Você não vai agradecer problemas, você não vai agradecer enfermidade, mas você pode agradecer o aprendizado que esses desafios te trazem. Então é muito importante você, como um observador de si mesmo, da sua realidade, buscar esses pontos de agradecimento ao longo do dia, né? Eu sou muito grato, por exemplo, por esse momento de agora, tá certo? Eu me desloquei, inclusive, para estar numa conexão melhor, para poder interagir com vocês. Momento de dia importante, que é o dia da Páscoa, essa passagem dessa ressurreição, para estar aqui. Por mais que tenha sido um momento de sair de casa, acordar cedo, fazer todo um preparo, o quanto eu aprendo nessa troca e nessa permuta. É até importante colocar, Mênia, que os 7 A's, quando você fala assim, Ricardo, você fala com muita propriedade da área do autoconhecimento. Os 7 A's, ele surgiu de uma propriedade da vida. Ele surgiu de um momento em que eu estava no meu deserto e buscando respostas, e eu olhando para trás, eu vi quantidade de formações que eu tinha feito, 4 pós-graduações e um monte de situações, muito conhecimento acumulado, e nem tanto naquele momento
eu não estava conectado com todo esse conhecimento. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, fazer, ou melhor dizendo, conhecer e não fazer é o mesmo que não conhecer. Isso é muito importante a gente entender. Então, naquele meu momento que eu despertei, eu falei, peraí, eu conheço tanta coisa, por que eu estou passando por um deserto? Né? E aí eu revisitando e botando em prática, revendo todos esses conceitos, foi daí que nasceu o 7As. Então, esse domínio que você comenta, Mener, é porque é um domínio vindo de uma experiência real de muita dor e muito sofrimento. E nesse momento atual, eu não tenho dúvida que a gente vai passar por ele e quem chegar ao final, porque, pessoal, não vamos ter ilusões, tá certo? Nós não sabemos se eu, você, qualquer um de nós, pessoas próximas a nós, estaremos aqui daqui 2, 3 meses. Né? A gente sabe a situação aí fora. Tá? E, particularmente, não deveria ser uma preocupação. Porque, por outro lado, a gente tem uma indústria em torno do medo também. E a gente precisa, por isso que a prática dos 7As no primeiro A, quando eu falo da oração, é muito isso, Mener. Qual é a prática da oração? Pessoal, é se conectar e ter a convicção que há algo maior que a gente regendo tudo isso. E que está tudo certo do jeito que está. Mas que a gente tenha consciência e faça o nosso melhor no momento presente. E para a gente fazer o nosso melhor no momento presente, a outra prática que eu comentei, Mener, que é a da meditação, e depois de mim sucede aí o Felipe, que vai falar muito mais sobre isso, é você estar alinhado com toda essa sua presença e a sua participação nesse universo, para que você possa atrair as coisas que você efetivamente intencionou naquele significado pessoal que você traçou. Porque lembrando que o significado pessoal, para que ele atraia a realização, ele precisa ter o alinhamento de 3 situações. Ele precisa a intenção, ele precisa o sentir e ele precisa a vibração. Esses 3 alinhados é o colapso de onda que é dito na quântica. Tá certo? Então isso é muito importante. E a questão final da prática da recitação, que é um pouco mais prolongado a explicação, lá no livro tem detalhado, mas é o seguinte, você faz a lista de desejos, escreve essa lista de desejos de uma forma que você já sente ela concretizada e você lê ela constantemente durante o seu dia, porque ela gera uma vibração que vai buscar ao encontro daqueles desejos que ali estão escritos com sentimento de já realizado. Tá certo? Inclusive, tem o terceiro A que eu coloco, o segundo A é muito o inventário pessoal que a gente faz de nós, e no terceiro eu falo sobre a questão do foco, que é do alvo. Né? O primeiro é alinhamento, o segundo atenção, o terceiro alvo. No alvo, inclusive, eu explico como escrever de uma forma positiva, de forma que atrai as boas metas, porque tem técnica para isso também. Então é importante a gente observar que tudo isso que eu estou falando, pessoal, não vale a pena você saber se você não põe em prática. Porque não é da retórica, não são das palavras que as coisas acontecem. É da ação, é da atitude, é do comportamento. Né? E nesse ponto do e-book, se você me passar um direct aí, eu vou te mandar no final dessa live um e-book sobre dicas para obter mudanças desejáveis. Um ponto que eu coloco no e-book é sobre atenção ao que você deseja. E a recitação reforça muito isso no dia a dia. Outro ponto que a gente precisa ter clareza, né, que tem a ver com a prática da agradecimento, é o que você está fazendo com os recursos que você já tem na sua mão. Como é que você aplica esses recursos para melhorar os seus resultados? O quanto hoje eu atuo na área de tecnologia e a gente tem apoiado muitas empresas a
ter uma perspectiva diferente dessa crise, porque, pessoal, a Terra, o planeta, precisava descansar. Com esse descanso, a natureza voltou a brilhar em muitos locais. Aonde não se avistava animais, se avistam. Aonde a água não era mais potável, está rejuvenescendo, está retornando. Então, é muito importante a gente perceber isso. Nesse ponto dos recursos, como utilizá-los para melhorar os resultados. E nesse aspecto, pessoal, a gente precisa entender um ponto que é fundamental. A nossa diferença para qualquer outra pessoa de sucesso é o que a gente faz com o nosso tempo. Tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos nós temos 24 horas por dia. E a disciplina do uso desse tempo é que faz a grande diferença. E nesse ponto, é a autorresponsabilidade. A gente trazer essa responsabilidade para si e falar o resultado do sucesso ou do fracasso, trazer para mim essa responsabilidade. Porque eu não vou falar que tudo o que acontece, absolutamente tudo, a responsabilidade é pessoal. Tem muitas coisas que a responsabilidade não é nossa, é de uma coletividade, mas da qual a gente faz parte. Tá certo? Mas não resolve você colocar qualquer que seja a responsabilidade no outro. Não resolve a gente falar agora e procurar culpados pela pandemia que a gente está vivendo. O que você pode colaborar, o que você pode resolver nesse momento, primeiro, é você com você mesmo estar alinhado. E aí eu já falei sobre os 4 aspectos. Porque nesse alinhamento, quando você tem para você, você pode ofertar para o outro. Não tem essa de, eu vou amar o outro, eu amo o outro, se você não tem amor próprio, se você não se cuida. Por quê? Porque você não tem referência. Se você não faz para você, você não tem nem referência de como fazer para o outro. Tá certo? Então isso é muito importante perceber. E constantemente, atenção no percurso. Quando um avião decola de uma cidade com todos os instrumentos possíveis para aterrissar em outra cidade, o piloto constantemente revisita para ver se não teve nenhum vento contrário que desviou ele do caminho. A gente sabe, por exemplo, no passado, infelizmente, nós tivemos um acidente aéreo no Brasil que foi desviado da rota, porque naquele momento estava tendo um jogo do Brasil e o pessoal da cabine estava sintonizado naquele evento. E perdeu a atenção do percurso. E por conta de situações climáticas, o avião se deslocou e nesse deslocamento terminou caindo no meio da selva amazônica. Tá certo? Talvez algum de vocês lembrem desse fato. Por isso que é atenção no percurso. Em que percurso? Direcionado, aí sim, ao que você colocou como destino, como propósito. Mas que nesse caminho todos os passos tenham um significado pessoal. O que te liga a situação de agora para a situação futura é o que você determinar, o que você buscar realizar. Agora, não é uma regra de matemática onde a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, porque não acontece assim na vida. A menor distância entre 2 pontos nessa jornada da vida, muitas vezes, são várias curvas, porque as curvas, muitas vezes, desviam de situações que ficam exaustivas transpor. E aí eu gostaria de colocar um ponto muito importante. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Você é influenciado enormemente pelo meio que você vive. Isso é muito importante. Se você está muito conectado nas notícias da pandemia, nas mortes, o que está acontecendo, etc., muito provavelmente
Você hoje está com uma visão muito cinza da vida. Eu não estou falando que é para você viver no mundo cor-de-rosa de fantasias. Não é isso. Mas, como diz um ditado budista, você tem dois lobos dentro de você, um bom e um ruim. E quando foi perguntado ao mestre, falou, mestre, qual se prevalece sobre o outro? O mestre falou assim, o que você alimenta mais? A gente, necessariamente, estamos numa vida humana, numa vida transitória. A gente tem a consciência disso. Mas é importante a gente observar que mesmo diante dessa vida transitória, nós podemos fazer diferente os nossos momentos. Reagir diferente às situações, por mais difíceis que pareça. Aquele filme, se você não assistiu, assista. A Vida é Bela. Pode nos ensinar muito. Teve uma amiga há pouco tempo que entrou aqui na nossa live, lá de São Luís, e ela me presenteou uma vez um livro do fundador da logoterapia. Que ele era um psicólogo e ele foi detido num campo de concentração e ele tomou algumas decisões naquele campo de concentração. E ele saiu daquela com vida, diante de muitos que morreram. Então é muito importante, o livro chama Em Busca de um Sentido. Talvez esse livro, nesse momento atual, seja muito importante a leitura. Porque muito de nós, nesse momento, estamos buscando um sentido. E ali, hoje, é um método, uma técnica da área da terapia que pode despertar a gente para muitas situações que precisamos utilizar no momento presente. Seja o 7As, seja esse livro, seja vários outros que existem. O fato é o seguinte, pessoal, aproveitem a oportunidade que estamos tendo de revisitar nosso espaço interno e fazer mudanças, mas mais do que mudanças, transformações. Não é só pintar de verniz a casca, é sair da largata para a borboleta. Aí é a transformação. E aí eu acredito que é a grande oportunidade que a gente está tendo agora na vida. E eu acho que é a oportunidade que o Ibradec está trazendo para a gente, também com esse encontro, que vai mobilizar várias pessoas com muita capacidade a estar interagindo, a estar falando, a estar levando técnicas e mensagens para que a gente possa ressignificar os nossos dias, a nossa vida. Eu acho que é por aí. Muito bom, Ricardo, a sua fala, muito bom mesmo. O coração disparou aqui, sentindo bastante emocionado, né, com a sua fala. Você dá muito sentido, né, para tudo isso que a gente está fazendo nesse congresso. E para mim é uma dedicação, um desafio, né, uma entrega, um sonho muito grande, né, de poder realizar tudo isso, né, e ajudar as pessoas a se tornar cada vez melhores, que venha a ser cumprir minha própria missão, né? Eu decidi, há uns anos atrás, que a minha missão seria ajudar as pessoas, né? E quando eu realizo um congresso como esse, que hoje já vai chegando no seu encerramento, vamos ter um replay amanhã, daqui a pouquinho eu falo, mas eu me sinto assim, extremamente realizado, né? Eu acredito que o sentido da autorrealização, quando você fala no livro, faz com que a gente se sinta essa emoção que é maior do que a gente mesmo, né? Ela é uma conexão com o ser, né? Você fala no seu livro, que inclusive é uma leitura muito fácil, está muito gostoso de ler, né? Não é o ter, né? É o ser. Então, quando você sente o que eu estou sentindo agora, essa emoção forte, eu tenho um sentido de que está se conectando muito do meu ser com tudo que há no universo, né, com as forças, com as minhas virtudes, né, que está muito alinhada com o amor.
né? E isso faz todo sentido quando a gente vem entregar algo genuíno, gratuito, de coração, com muito amor para as pessoas. Simplesmente eu posso dizer que eu me sinto realizado, cumprindo a minha missão e alinhado com as minhas virtudes e com as minhas forças pessoais. E você, Ricardo, é um dos caras que nos ajudou a construir, a realizar tudo isso. Você é um dos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E não por acaso estamos encerrando o encontro, né, com você, né, o seu filho Felipe Mastarles, que vai estar conosco na próxima live falando, né, de meditação. Isso tudo faz sentido nesse momento. E o pessoal, estou vendo aqui, está curtindo muito a nossa live, mandando muito coraçãozinho, deixando até atividades pessoais para nos ouvir aqui. Realmente sendo muito forte, muito impactante tudo que aconteceu nessa hora. Infelizmente, estamos chegando ao final, né? Eu vi aqui a Dani Vélez, né? O professor Ricardo também, que está nos acompanhando. Aproveitando, fazendo um convite, viu, Ricardo? Nós precisamos gravar a sua participação no Congresso, vamos agendar aí, o Felipe também, e a Dani Vélez, né? Que é a nossa companheira de coaching, de pesquisa comportamental, né, uma das pessoas que aprendi a fazer leitura de perfil comportamental DISC, foi com a Dani Vélez, né, uma grande companheira, trainer comportamental também, pessoa que eu gosto muito. E aproveitando para agradecer a nossa audiência que nos acompanhou, eu vi que no seu livro você fala de gestão do tempo também, né? Eu estou acabando, está saindo do forno agora, um livro que eu fiz em coautoria, chamado Mindset da Felicidade, que eu falo da gestão do tempo e do uso adequado dos recursos, utilizando com eficiência, produtividade. E nós vamos ter que marcar até outra live para entrar nesse ponto, né, que eu vi que você também aborda no seu livro de uma maneira bastante peculiar, né? Vamos depois marcar outras lives para a gente falar de temas complementares, né? O nosso livro vai estar sendo lançado no mês que vem, em abril, vai ser online devido a esse momento da pandemia, mas o convite vai estar no Ibradec, então o pessoal nos siga lá, marca o Ibradec, vocês vão acompanhar também o lançamento desse livro Mindset da Felicidade. E daqui a pouquinho deixar para você encerrar o nosso bate-papo, aproveitando, convidando o pessoal, fique aí, acompanhe-nos, vão ter, na sequência, Felipe Mastarles falando de meditação, é uma outra ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. E amanhã vamos ter um replay de gravações que não finalizaram com a Cris de Medeiros, falando de PNL, como os coaches podem aplicar a PNL, às 11 horas e às 12 horas, nas 12 horas com a Cris de Medeiros, e às 11 horas entramos com um amigaço seu, cara, o cara que me falou, porra, você não pode deixar o Ricardo fora desse congresso, liga para ele agora, que é o Gustavo Nakanishi, do CEO do Grupo Helios DIF, falando conosco amanhã, 11 horas, também sobre espiritualidade e coaching nesse momento de isolamento social. E às 19 horas, Dilmar Machado falando de reserva de emergência, né? Você que está aí nos ouvindo, se programou para esse momento financeiramente, você que nem esperava que isso pudesse acontecer, estava preparado financeiramente para esse momento? Então, Dilmar Machado, que também está nos acompanhando aqui, vai falar amanhã, 19 horas, sobre reserva de emergência. Não percam, viu? Está sendo uma live procuradíssima e muito interessante para você também que nos acompanha. Ricardo, meu querido, grande abraço, gratidão mesmo, de coração, por você estar conosco nessa jornada, participando dessa live. Você não imagina o quanto que eu gosto de você, é um cara que eu admiro demais, né? Foi um dos meus iniciadores no Empretec, né? Hoje eu estou lá como trainee na minha última etapa, e foi você lá atrás, em 2014, que iniciou tudo isso. Gratidão mesmo, meu querido. Vou deixar para você a despedida e a mensagem final para a nossa audiência. Grande abraço. Legal. Mener, gratidão. Como vocês viram aí a fala do Mener, tanta gente boa aí,
nesse aquecimento do Ibradec, eu só fico pensando como é que vai ser o encontro propriamente dito. Vai ser maravilhoso. Reforçando, pessoal, eu não tá sobre a prática lá do aspecto meditação do primeiro A, dos 7 As, porque logo depois de mim vem uma pessoa que faz prática de meditação desde os 2 anos de idade. Então, é uma autoridade nesse tema. E ele tem uma prática que ele leva muito para as empresas, que é onde eu também atuo bastante, da decisão consciente, tomar decisão consciente a partir dessa aplicação de técnica. Eu espero, provoque ele, Mener, para ele passar isso aí, ok? Sobre o e-book que estão me perguntando, passa um direct para mim, né? O meu nome está aí na live, Ricardo Massaler, que eu te mando o e-book na mesma hora, já está pronto. É um e-book que fala dicas de como obter as mudanças que deseja. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma citação final que eu tenho no meu livro 7 As. E eu gostaria de falar com muita clareza de alma essa citação, que é o seguinte: se o protagonismo não for o amor, qualquer técnica, processo de autoconhecimento é superficial, volátil e efêmero. Vou repetir. Se o protagonismo não for o amor, qualquer técnica ou processo de autoconhecimento é superficial, volátil e efêmero. Gratidão, Mener. Um abraço a todos. Que vocês possam ter uma Páscoa de muita transformação e que todos vocês se transformem em lindas borboletas para enfeitar o nosso planeta, porque a natureza tem o seu valor e ela prospera diante dessa maravilha que é nossa vida. Muito obrigado, Mener. Tudo de bom, querido. Obrigado. Bom, valeu. Feliz Páscoa para vocês também. Tudo de bom. Valeu.